Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 18 minutos e vamos falar de um assunto que impacta a vida de quase metade da população brasileira, mas diz respeito à história do nosso país todo, né, que é a miscigenação. E os brasileiros que se declaram pardos representam o maior grupo étnico-racial do Brasil e se veem no meio de uma batalha política. Segundo a última pesquisa nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE de 2021, os pardos somam cerca de 100 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com a pesquisa, os dados analisados correspondem a 47% da população brasileira. O número de cidadãos pardos fica à frente de brancos, que compõem 43% dos cidadãos. Já os pretos correspondem a 9,1%. E, por fim, a soma entre indígenas e amarelos contabiliza 0,9% de brasileiros. E para discutir sobre esse assunto, convidamos a Mariana Gino, que é doutora em História e integrante do grupo As Roots. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mariana, para a gente poder trabalhar esse assunto, que é muito denso, né? Eu queria levantar a primeira questão, que é o seguinte: o próprio conceito do termo pardo, normalmente ele é associado a pessoas, né? A uma pessoa não branca ou a uma pessoa não preta. Então, ele não é um significado associado ao que ele é, mas ao que ele não é. E de que forma isso pode pesar no aspecto existencial de uma pessoa, digo psicologicamente? Eu sempre costumo dizer que, do ponto de vista filosófico, pensando no aspecto da filosofia africana, o indivíduo, quando não sabe a sua identificação, não sabe as suas raízes, ele nunca vai ser nada, ele nunca será nada e ele acaba aceitando aquilo que vão dizer o que ele é. Só que no contexto no Brasil, para além da gente pensar a definição do que é ser pardo, do que não é ser pardo, do que é branco, do que não ser branco ou ser negro, a gente tem que pensar todo o contexto histórico-social da formação da sociedade brasileira. Por muito tempo, principalmente durante o século XIX, não ser negro significa estar mais ou menos no processo de embranquecimento. Então, aquela pessoa que se identifica como pardo até então, que não estava vinculado às lutas voltadas para o movimento social, estava ligada num processo de embranquecimento social. E aí, quando a gente vai pensar o que isso pode causar psicologicamente numa pessoa que se declara parda, a gente está falando de um processo da não identificação. Então, primeiro é compreender como essa pessoa ela vai se portar dentro da própria sociedade brasileira, né? Então, a gente tem uma dificuldade ainda de que os pardos compreendam que eles vão compor esse grupo que a gente classifica como pretos. E aí a gente tem que compreender o que é se classificar ou se autodenominar enquanto preto. Porque existe todo um processo político, social e econômico ainda para que as pessoas não se identifiquem como pretas. Então, a gente está falando de um processo que primeiro a pessoa tem que compreender quais são as questões sociais, políticas e econômicas que estão por conta disso. Então, a gente viveu durante o século XIX todo um processo, uma política de embranquecimento social ligada à miscigenação. Então, por muito tempo, o processo da miscigenação foi incentivado dentro da construção social brasileira e que isso vai impactar diretamente não só na economia, mas toda na construção histórica. Então, se dizer não negro, ou se dizer pardo, eu não vejo apenas como um limbo social, como um limbo de identificação, mas num processo de construção de identidades na sociedade brasileira, né? A gente costuma falar todo o fosso social, político, econômico que as pessoas negras vivem, e a gente às vezes não tem um olhar voltado para essa construção da pessoa parda, porque a pessoa parda, ou a pessoa que se identifica como parda, ou com a pessoa que se identifica como negra, mesmo tendo o tom da pele branco, né, ou mais embranquecido, não tão, né, com traços tão negroides, ele vai passar pelo mesmo processo social, né? Então a gente vai pensar como isso vai atingir não só os pardos, mas todo esse grupo que a gente vai classificar como negros. Tem que entender isso como uma discussão que vai para além daquilo que você olha e vê, né? Do que você bate o olho na pessoa e fala... é branco, porque eu vejo muita gente falando isso, eu sou branco demais para ser preto, preto demais para ser branco, e aí, o que eu sou, né? Então, mas vai muito além disso, de que você bate o olho e vê, né? Existe muito por trás disso que você disse, né? De você entender as origens, entender essa história, porque o que está por trás disso é realmente a sua identidade, né? Então, a gente expandir isso para além disso do visual, né? Que acaba sendo muito raso, né? E aí, no aspecto social, a gente vive também num país que se polariza nesse aspecto, né? Por um lado, o movimento negro prega uma aliança, né, entre os pretos e os pardos para eleger candidatos comprometidos ao combate ao racismo, um movimento mais ligado à esquerda. Por outro lado, né, os conservadores, também mais ligados à direita, ganham força, né, e eles exaltam a identidade, né, do pardo como uma forma de não causar divisões raciais, né, porque aí essa ideia de que separar as pessoas causa divisões raciais. Como você acha que essa disputa ela interfere também na vida dessas pessoas que estão aí nessa estatística se identificando como pardos? Essa questão veio um pouco à tona, principalmente nas questões políticas, né? A gente teve um alto número de pessoas se identificando como pretas
E aí a gente vai ver num contexto social, um contexto que a gente vai pensar na autodeclaração, na heteroidentificação, essas pessoas não são pardas, não são negras, elas são brancas. E aí a gente vai pensar um pouco da relação da multirracialidade, em que indivíduos que são frutos de relacionamentos interraciais, entre pretos e brancos, né, eles vão buscar e construir as suas identidades. Então, num contexto político, eu vejo o movimento negro não pegando num processo de aliança, mas sim identificação, porque a gente tem que pensar todo o processo, principalmente após a abolição, que o movimento negro fez e ainda vem fazendo para construir essa identidade racial. E a gente tem que pensar nessa questão da definição, porque a construção da diferença e a construção da hierarquia social e da hierarquia racial não foi construída nem pelos pardos nem pelos negros, mas sim pelos brancos. Foram os brancos que disseram para os negros que eles são negros, assim como são os brancos que vão dizer para os pardos que eles são pardos. Só que no contexto político-social brasileiro, principalmente nas últimas eleições, a gente tem que pensar todo o contexto social que está por trás e econômico também, para acessar não só fundos partidários, mas também para promover um processo de sensibilização para que não se identifique como negros, porque até então, ainda no Brasil, a gente vive um processo que ser negro não é uma coisa vista como uma relação positiva, e também para a gente pensar quais são esses divisores que vem colocando no processo econômico, né? Então, se a gente saiu uma pesquisa ontem e eu vi várias pessoas comentando sobre as pessoas que se elegeram, dizendo que a direita se elegeu um grande número de pessoas pretas, e quando a gente vai ver fenotipicamente, né, o cara a cara, quem são essas pessoas que estão se colocando como pretas, elas não têm um fenótipo negroide para se identificar como pretas. Então a gente vai passar por esses entraves, porque a gente está passando por um processo também de compreender o que é ser negro no Brasil e como as pessoas vão identificar esses negros no Brasil. Então o IBGE vai fazer três tipos de identificação. A autodeclaração, quando a pessoa vai dizer que ela é negra, a heteroidentificação, quando uma outra pessoa vai fazer um processo para identificar como que aquela pessoa é negra, e também o processo biológico. O IBGE usa os dois, a autodeclaração e a heterodenominação. Só que a gente vai pensar como, de uma certa forma, pessoas não bem intencionadas vão se beneficiar desse processo de autodeclaração, principalmente do que a gente viu nos processos políticos. E eu acredito, não só enquanto pesquisadora, mas também como pertencente ao movimento social, que tende cada vez mais essas questões raciais entrar não só no processo político, mas no processo econômico, para beneficiar grupos que não estão tão bem intencionados de promover um processo de igualdade racial no Brasil. E Mariana, ainda sobre as pessoas pardas, né? A consolidação de uma identidade e o respeito que vem a partir disso. Você acredita que seja algo mais possível e fácil, por exemplo, dentro de um contexto de uma família multirracial? Eu acho que não é fácil nem para quando a gente pensa para os pardos, nem quando a gente vai pensar para as pessoas negras, né? Tem uma autora que se chama Neuza Soutas e ela trabalhou no contexto da psicologia e da psiquiatria para poder dizer que nós não nascemos negros, nós nos tornamos negros, né? Então, a gente não nasce, o médico vai falar, ó, nasceu uma pessoa preta, vai nascer, ele vai falar a partir do sexo biológico, ou é menino ou é menina. E no dia a dia, no cotidiano, a gente vai aprendendo o que é ser preto. Não só com reflexos de pessoas que estão dentro do movimento social, do movimento político, que vai nos ensinando como a sociedade vai nos enxergar, ou como também aquela pessoa que vai estabelecer o processo de diferença e vai dizer que nós somos negros, que nós somos pretos. Eu digo que numa família interracial ou numa família conscientizada que vai compreender o processo do fortalecimento da identidade daquela criança, talvez ela vá sofrer menos, seja ela parda ou seja ela negra, mas nesse contexto a gente identificando como negras, porque quando a gente vai separar com pessoas negras e pessoas pardas, a gente está falando de uma política do colorismo em que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, cria muito mais problemas, sabe? Porque como eu vou medir o tamanho do nariz da pessoa para saber se ela tem traços negroides, qual é a tonalidade da pele? Então a gente passa por esses processos. Eu acredito que a conscientização em família, por exemplo, a gente vai ter pessoas brancas que vão adotar crianças negras e que às vezes elas não têm um entendimento racial. Como essa criança vai sobreviver dentro desse núcleo familiar? Ou então pessoas que estão dentro de um relacionamento interracial, que vão ter filhos e também não estão nesse processo de entendimento dessa construção social. Então eu acredito muito mais no processo de educação, e aí a gente tem a Lei 10.639 dentro das escolas para ajudar e para difundir para compreender o processo da construção da identidade negra e das identidades indígenas. Porque a gente não nasce sabendo isso, sabe? Eu mesma gosto de falar que se não fosse o movimento negro, se não fosse o movimento social, talvez eu não teria um processo de enegrecimento das minhas identidades enquanto mulher negra. Porque não é ensinado isso nas famílias negras, né? Isso passou a ser agora, é muito mais recente. Mas se a gente for pensar num lapso temporal de mais de quase 200 anos após a abolição, a gente não tinha isso.
Então, quem vem trazendo isso é o movimento negro, ensinando isso não só para crianças negras, para jovens negros, para adultos negros, mas para pardos também. E para a sociedade em geral, né? Sim, até porque a gente vive em conjunto. Então, é um tipo de ensinamento que todos, né, devam ter acesso. Sim, com certeza, e é algo que você fala aí, né, de que isso é algo que está crescendo, que está aumentando, essa discussão entre as famílias, nas escolas, enfim, quando a gente fala desse aumento, a gente não está falando de falar de algo novo, a gente está falando de simplesmente falar de algo que é realidade, que sempre foi realidade, né, e só realmente trazer à tona. Então é tipo, não é, estão inventando um assunto que não existia antes, não é isso, você está sendo falar de algo que já devia estar sendo falado há muito tempo, né, porque é realidade. Então eu acho que essa conscientização e esse entendimento como algo, tanto como algo identitário, como algo aí de luta, né, e também algo como, pra gente quebrar essa ideia de que é aquilo que a gente bate o olho e vê, que na verdade não é, né, é muito importante. Mariana, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, e você aí de casa, se quiser participar com a gente, você já sabe, é só mandar seu comentário, sua pergunta, tudo que você quiser mandar pra gente aí no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, que a gente já volta, e no próximo bloco também tem destaque do jornalismo. Não sai daí. Agora são 11 horas e 32 minutos e já estamos de volta para chamar o Vitor Ferreira mais uma vez no nosso telão, mas agora para contar para a gente as notícias de destaque dessa quarta-feira. Bom dia novamente, Vitor. O que você conta para a gente? Bom dia mais uma vez, Bárbara, para você e a todos de casa. Hoje, em Belo Horizonte, a estação de metrô amanheceu fechada e com cartazes de greve. De acordo com o Sindicato dos Metroviários, uma assembleia realizada na última sexta-feira decidiu uma paralisação total na capital mineira, começando hoje e com previsão de 48 horas de duração. Ou seja, está prevista para terminar às 0 horas da próxima sexta-feira. Depois disso, a promessa é de funcionamento total, pelo menos na sexta-feira, né? A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou que na tarde da última terça-feira recebeu decisão favorável ao pedido de aumento da multa diária de R$ 35 mil ao Sindimetro, caso a escala mínima de 60% das viagens feitas por dia seja desobedecida. Agora, outro assunto, ainda em Minas Gerais, é que na tarde de ontem voltou a chover granizo em várias partes do estado. Inclusive, foi registrada queda de granizo em algumas regiões mineiras. Vamos conferir agora. Muriaé, na zona da Mata Mineira, foi uma das cidades fortemente castigadas pela chuva. O temporal veio junto de uma tempestade de granizo e com ventos muito fortes. O teto de um posto de combustíveis que fica na entrada do bairro Patrimônio São José veio abaixo com a força dos ventos. Em seguida, a cobertura de um outro posto, localizado no bairro Padre Tiago, também foi destruída. Nas duas ocorrências, ninguém se feriu. Essa faculdade ficou totalmente alagada após parte do teto desabar. O bairro São Francisco e diversas outras regiões da cidade também foram atingidas pelo temporal. Desde ontem, os moradores de Muriaé e região seguem sem fornecimento de energia devido a danos causados na rede. A Energisa, companhia responsável pela distribuição de eletricidade na região, informou em nota que equipes trabalham para normalizar e reparar os danos na rede. Ainda de acordo com a empresa, 72 mil clientes estão sem luz. Olha o tamanho da árvore aí, caiu, gente. Outras regiões do estado também tiveram danos causados pela chuva. Em São João del Rei, o granizo voltou a cair. Durante 20 minutos da tarde de ontem, vários telhados, árvores e carros foram destruídos com a força dos ventos e pedras. Em Três Corações, no sul de Minas, o telhado desse supermercado desabou. O teto da quadra de uma escola estadual da cidade também veio abaixo. O prefeito da cidade, Gordo Dentista, declarou estado de calamidade pública provocada pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, em 4 dias choveu 74% do esperado para todo o mês de outubro. Nas últimas 12 horas, o maior acúmulo de chuva foi registrado no oeste da capital mineira. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, ainda pode ter chuva hoje, pancadas leves e isoladas na capital,
Então vamos aguardar e ter cuidado. Mais notícias, é claro, vocês conferem hoje à noite, às 9 horas da noite, no Diversa em Rede. E como sempre, vocês conseguem acompanhar a gente pela TV, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que traz, além da nossa transmissão ao vivo por 24 horas, notícias exclusivas para o site. Com vocês, meninas. Obrigada, Vitor. E a gente acabou de receber informação da nossa produção que, devido às chuvas, as aulas em Moriaé foram suspensas e também diante de qualquer atualização, né, Mari? A gente entra em contato. Obrigada, Vitor. E agora a gente volta aqui para o estúdio, porque, segundo pesquisa do IBGE, 47% dos brasileiros se declaram pardos. Mas, além dos conflitos identitários vividos por esse grupo, o próprio termo pardo é motivo de debate. E quem está aqui com a gente para esclarecer tudo sobre isso é Mariana Gino, que é doutora em História e integrante do grupo As Roots. Bom dia novamente, Mariana. Bom dia. Diante dessa estatística que a gente acabou de ver, a inserção dos pardos no movimento negro, você acha que pode também ser vista como uma manobra política, Mariana? Não, particularmente eu vejo como um processo em que o movimento negro não só vai abraçar, mas procurar construir um consenso de identidade dentro desse contexto brasileiro, né? Porque se a gente for pensar nessa atribuição, nessa classificação de raça, a gente vai ter pretos e brancos. E aí eu gosto sempre de pensar através da literatura, uma autora que eu gosto muito e ela vai trazer isso para a gente poder refletir, que é a Grada Quilomba, que no livro Memórias de Plantação, ela vai trazer essas definições e não só para a gente poder pensar como isso faz parte de uma construção, de uma glorificação de um passado colonial, mas como isso está direto ligado a como a gente vai construir as nossas relações sociais. Então, como eu falei anteriormente, no século XIX, a política de embranquecimento no Brasil, ela previa que em menos de 100 anos a gente teria uma população totalmente branca. E a miscigenação, ela foi influenciada pelo processo de embranquecimento social. Então, o movimento negro, além de buscar construir uma educação antirracista, vai construir um processo social para que as pessoas possam identificar como negras também. Porque eu vejo essa autodeclaração, e aí não só como um processo da gente buscar refletir quem são essas pessoas que estão declarando como pardas, mas que possivelmente essas pessoas que também se declaram como pardas, elas estão fugindo de uma construção de se identificar como negras. Porque ainda a gente vive uma relação social no Brasil que ser negro não é tão bom. É uma coisa muito bem vista. Então, muito mais fácil identificar como parda, que eu estou num processo de embranquecimento social, do que como negro. Então, o movimento negro, além de abraçar todo esse debate, e aí a gente, obviamente, vamos ter pessoas que vão se posicionar contra, pessoas que vão se posicionar a favor, ele vem pensando num processo da construção social no Brasil, né, que é reflexo de toda essa relação histórica. Então, a partir do momento que a gente tem, dentro dessas políticas públicas que ainda vigora no Brasil, uma prevalência do embranquecimento social, a gente vai construir identidades. Então, a gente vai trazer isso para a discussão, para não só pensar para essa construção social, mas como é possível a gente, às vezes, promover um processo de educação antirracista, mas sem passar por cima da identidade dessas pessoas também, né? Eu fico pensando, porque a gente está vivendo hoje, né, um processo de recenseamento do IBGE, em que, mais uma vez, a gente vai ter, nos próximos anos, os resultados, e a gente vai ver se esse número de pessoas que se declaram como pardas vai subir ou vai diminuir, ou se o número de pessoas que vão se declarar como negras vai subir ou vai diminuir. E aí, como a gente disse, né, o próprio termo pardo gera aí uma divisão de opinião, algumas discordâncias, né? Entre os próprios pardos, exato. E o Estatuto, ele define a população negra como um conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Mas quais que são os parâmetros para alguém se autodeclarar? Existe aí algum critério ou é realmente, simplesmente, a pessoa, eu prefiro dizer isso, prefiro dizer aquilo? A autodeclaração é através de um documento, onde a pessoa vai lá, coloca os dados dela, você vai se declarar preta, parda ou branca. Mas o IBGE vai estabelecer 3 formas de atribuição. Primeiro, a autodeclaração, que a pessoa vai se dizer o que ela é. A heteroidentificação de uma outra pessoa vai dizer o que aquela pessoa é, e através da identificação biológica, né? Hoje a gente usa muito as duas primeiras, que é a autodeclaração e a heteroidentificação. E isso a gente vai ver muito atribuído a processos seletivos, por exemplo, por conta da questão das cotas, onde muitas pessoas se declaravam negras para poder burlar o sistema. A gente, dentro de um contexto político, foi instaurado o processo de bancas de heteroidentificação, onde após a pessoa se declarar como negra, ela vai passar pelo crivo de pessoas que vão avaliar se realmente aquela pessoa são negras. E quais são os critérios nessa avaliação, por exemplo? A questão fenótipica, né, os traços negroides, né?
Então, isso está muito restrito a uma questão de avaliação do outro sobre o corpo do outro. E aí a gente vai pensar num processo social em que a gente vai dizer, por exemplo, dentro de uma construção, eu gosto sempre de pegar alguns exemplos. Eu convivi com pessoas negras que não se identificavam como negras, se identificavam como pardas. Só que se elas fossem passar por um processo de heteroidentificação, elas seriam classificadas como negras. E aí eu não estou apenas questionando como ela vai se identificar, o porquê ela vai se identificar assim. Porque tudo que é atribuído à cultura negra, aos traços negroides, não é colocado como um processo de sociabilização, né? Então a gente vai ver isso não só através das reportagens, através dos produtos de beleza, através das telenovelas, mas como o indivíduo negro ele é silenciado através desse processo. Então a gente vai ver hoje, né? A gente vai pensar num processo político que as pessoas negras estão tendo mais visibilidade, mas eu vou sempre questionar quem são essas pessoas negras que estão tendo visibilidade. São essas pessoas negras que, querendo ou não, ela tem um processo de embranquecimento, né? Ou vão passar como pardas socialmente, ou são as pessoas negras com traços negroides mais acentuados. A Viola Davis, numa entrevista que ela deu aqui no Brasil, ela falou sobre isso, sobre como a gente tem que pensar no processo de luta coletiva entre pretos e brancos e também colocar as pessoas que a gente vai dizer que são pretos, mas tem um pouco da pele embranquecida, mas lembrando o lugar que essas pessoas estão. Então a gente tem que pensar todo esse contexto. Por isso que eu sempre digo que essas questões, elas não vão ser resolvidas para ontem, e elas também não se resolvem em uma conversa. Existe todo um processo histórico que todas as vezes que a gente conversa é preciso ser lembrado, é preciso ser colocado em pauta para poder compreender como isso não vem apenas através de uma autodeclaração. Tem todo um processo histórico do sujeito que vai se declarar, da pessoa que vai avaliar e de uma estrutura social racista que vai fazer com que essa pessoa não se identifique como negra. Cada vez mais que ela se identifica como branco. E até então, uns anos atrás, se colocar como pardo era não se colocar como negro. Então tem todo esse debate por trás dessas questões, né? E eu gosto dessas tensões porque a partir desses desencontros de fala é que a gente vai construir a pluralidade. E Mariana, conectada ao que você acabou de falar, a gente recebeu a interação aqui da Tânia de Contagem. Ela disse o seguinte: quais são os critérios para avaliar então se os candidatos cotistas são realmente negros? As bancas de heteroidentificação, elas vão avaliar através do fenótipo, dos traços negroides. Não vai ter lá, tipo, como se fosse uma ciência uma biologia racializante, vai falar fulano é isso, isso e isso. Então, as bancas, elas vão ter os parâmetros delas e depois elas vão se reunir para fazer um consenso. Obviamente que o parâmetro cor da pele é o que vai estar mais em voga nessa questão. Então, a sociedade, ela sabe quem é branco e quem é preto. Assim como a polícia sabe quem é branco e quem é preto. Então, esses traços, elas são definidos pelas bancas, e cada banca vai fazer essa definição. Obviamente, como eu falei, que a questão da fenótipo, a cor da pele, ela é o que mais aparece. Então, a gente vai ter pessoas negras que não vão ter traços tão negroides, mas vai ter a pele bem preta. Então, a gente vai ter pessoas que vão se passar como pardas, que não vão ter a pele tão negra, mas vão ter traços negroides. Então, tudo isso a banca que vai avaliar. E aí, com relação àquela questão que você falou antes, né, da família, né, e dessa estrutura, né, dessa identificação dentro das próprias famílias, a gente recebeu a pergunta da Fernanda de BH, que ela está justamente com essa dúvida, porque ela diz, eu sou branca, meu esposo é negro, nós tivemos 2 filhos, né, um com traços mais brancos e outro que ela diz que tem traços indígenas, apesar, né, de aqui dentro da família dela, ela diz que um é branco e outro é negro, não sei se existem também, né. E ela utiliza o termo, né, Mari? Pardo para branco e pardo para índio. Isso, e aí ela quer saber justamente como que ela classifica eles nessa conjuntura racial, né? Pardo, negro, como que ela é, né? Nesse caso aí eu acho que ela está com essa dúvida justamente para, né, como identificar os filhos dela, talvez ensinar os filhos dela, identificar nessa própria identidade deles, né, como pessoas. O que você sugere para ela? Eu acho que para além de pensar como ela deve ou como ela pode identificar os filhos dela, porque eu acho que isso é muito questão pessoal, a gente vai educando os filhos, mas quando chega numa certa idade, eles que vão se educando através de outras referências, é pensar como ela pode construir uma educação antirracista, porque eles são filhos de um casal interracial. Compreender que a mãe é branca e que o pai é negro, e como eles vão se portar numa sociedade racista que todo momento vai dizer que eles têm que se embranquecer. Então é muito mais fácil uma pessoa que tem tons de pele mais claro buscar um processo de embranquecimento do que um enegrecimento. Então a educação antirracista, eu acho que é a forma mais segura, mais apropriada para a gente construir debates plausíveis para essas questões, né? Eu acho que crianças, quando elas estão no processo de alfabetização, quando elas estão no processo escolar,
construir essa identidade com elas é importante. Eu falo isso não só porque também sou mãe de uma criança negra e como eu trabalho isso através da educação antirracista, sabe? Não é dizer o que ela não é construir ela identidades possíveis, sabe? Porque só essa criança, quando ela se tornar adulta, ela vai ter a possibilidade de se autodeclarar o que ela quiser. Se ela vai querer ser negra, se ela vai querer ser branca. E a sociedade vai trabalhar com isso também. Porque tem dois fatores, né? Como eu me vejo e como a sociedade me vê. A sociedade sempre vai me ver como uma mulher negra. Né? E eu falo isso porque eu trabalho com os meus alunos, falo, olha, eu cheguei num patamar educacional onde eu sou doutora, onde eu trabalho em rede de pesquisa, só que a sociedade sempre vai me ver como uma mulher preta. Ela não vai me ver como pesquisadora, ela vai me ver como uma pessoa que está ali para servir, para limpar. Ou seja, pessoas negras que vão galgar espaços de poder, elas vão sempre ser identificadas como pretas. Elas não vão ser identificadas pelo posto que ela assume, pelo grau de escolaridade que ela tem. Então, a gente tem que pensar que a educação antirracista ela vai desconstruir esse embranquecimento colonial e vai fortalecer outras identidades para que as pessoas pardas ou as pessoas de pele negras possam ter muito mais autoridades em se autodeclarar como pessoas negras. E para tirar a conjunção adversativa, né, do mas. Ela é preta, ela é negra, né, mas é uma doutora, mas... Sim. E a gente recebeu um comentário aqui, Mariana, do Aloilson Costa, que é de Betim, e ele falou o seguinte: na verdade, somos um povo essencialmente miscigenado. Todos temos herança genética nas veias, negra, europeia e indígena. Eu acho muito curioso pensar que a miscigenação, que é uma das características mais valorizadas mundialmente do nosso país, aqui mesmo no Brasil é um dos principais motivos de conflito. Sim, porque a miscigenação é um fator de possibilitar uma democracia racial. Né? A gente acredita ainda, e eu gosto de chamar da falsa democracia racial, onde todas as pessoas serão tratadas no Brasil, independente das suas origens étnicas. E não é isso que acontece no Brasil. Étnicas não, raciais. E não é isso que acontece no Brasil. Eu já vivi situações em que eu pude ter a possibilidade de estar fora do país e as pessoas questionarem sobre essa questão do Brasil ser um país de democracia racial e a gente falar que não, que existe uma série de questões em que existe entrave para que pessoas negras possam acessar espaços de poder, estruturas sociais ou mesmo instituições públicas. Então, por mais que a gente vai pensar num processo de miscigenação racial, isso não é um fator para prevalecer a democracia racial. Pessoas brancas, elas vão ter mais privilégio porque são brancas. Então, a gente está falando de estrutura social, estou pensando naquelas 3 tipos de racismo: o institucional, o estrutural e o cotidiano. Então, são esses que as pessoas negras passam todos os dias. Então, para a gente poder pensar na miscigenação como uma coisa positiva, a gente tem que voltar nossos olhos também para o processo histórico. Não é que a miscigenação é uma coisa positiva, e também a gente não é contra as relações interraciais. A gente tem que pensar o questionamento: por que esse tipo de relação são incentivadas? Por que um casal preto incomoda muito mais do que se a gente for pensar num casal branco? Ou até um casal interracial, mas a gente está falando de um casal interracial em que supostamente a sociedade vai dizer que o fruto desse relacionamento possivelmente vai melhorar, entre aspas, a sociedade, porque vai nascer um sujeito miscigenado. Então, quais são os pesos dessas relações sociais dentro do contexto político e econômico-social? Ou seja, é muito fácil falar que todo mundo tem um pouco de negro, um pouco de branco, um pouco de indígena e que todo mundo é igual numa sociedade que não é, né? Numa sociedade que não... apesar de existir isso, a gente pensar para falar, se você for traçar sua árvore genealógica, você vai achar em algum momento um pouquinho de tudo. Isso não se reflete na vida, isso não se reflete na realidade. E aí eu queria, Mariana, dar só, né, pra gente encerrar o nosso bate-papo, né, você faz parte do Grupo As Roots, você tá até usando a camisa aí hoje, né, que é um projeto de artes cênicas e políticas criado, produzido e dirigido por mulheres negras em Juiz de Fora, então acho que também abrir esse espaço para falar um pouco sobre esse projeto brevemente, porque o nosso tempo está acabando, né, e como uma forma aí de justamente essa comunicação, como forma de construir essa coletividade. Então, brevemente, o espaço é seu para divulgar. Obrigada. As Roots, né, é fruto de um processo de trabalho que as mulheres negras vêm desenvolvendo aqui no Juiz de Fora. Nós somos derivadas de um outro grupo, que era a Candace, hoje nós somos as Roots. E a ideia é trabalhar essas questões raciais que afligem principalmente mulheres negras dentro de um contexto das artes cênicas. Então, a gente leva os esquetes que são escritos pela nossa diretora, que é a Giane Elisa. Eles trazem justamente esse questionamento da relação da mulher negra no espaço de poder. Então, não só frases que nós, mulheres negras, escutamos cotidianamente, mas não acesso a espaço estrutural ou um processo de invisibilidade em questões institucionais. Então, as Roots, ela traz para o debate essas questões políticas de uma forma que, para questionar mesmo, e a gente às vezes vê as pessoas rindo de cenas que não são para rir, e a gente entende
o quanto é importante a gente levar isso através de outras esferas. Então, o projeto das Roots é justamente para a gente poder trazer esse incômodo em outros espaços também. Obrigada, viu, Mariana? Mariana Gino, doutora em História e integrante do Grupo As Roots, estava aqui nesse bate-papo com a gente. E depois do intervalo, a gente vai ver como ficou a receita de canole do Bora Rangar de hoje. Pega a água, aquele cafezinho que a gente volta rapidinho. Vamos dar uma espiadinha lá na cozinha?